colóquio em homenagem ao centenário da morte de Henri Poincaré. E esse colóquio tem um caráter um pouco especial, porque reúne matemáticos, físicos, historiadores da matemática e da física, filósofos, bem no espírito de Poincaré, né? Então, acho que ele estaria orgulhoso de nós. E, bom, para começar, eu gostaria de chamar para compor a mesa o diretor adjunto do INPA, Cláudio Landim, o cônsul-geral da França no Rio de Janeiro, Jean-Claude Marais, Jacó Palles, presidente da Academia Brasileira de Ciências, Scott Walter, que vai representar os Archives Poincaré no lugar do Gerhardt, que, na verdade, aqui está o nome do Gerhardt, mas quem vem é o Scott. Valci Santos, diretora do Instituto de Matemática da UFRJ. Então, eu passo a palavra imediatamente para Valci Santos, que é do Instituto de Matemática da UFRJ, instituição co-organizadora do evento, juntamente com os Archives Poincaré, que co-organizam junto com o INPA, que é o organizador principal. Bom dia a todos. É com muito prazer que, em nome do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estou aqui representando essa instituição. Para nós é um orgulho ter um grupo de História da Matemática em grande consolidação no Instituto. Achamos de grande importância para o desenvolvimento da ciência também, o desenvolvimento histórico dela. Estar aqui num evento que marca o 100º ano da morte de Henri Poincaré, um matemático desse porte, que tem as contribuições que teve para a nossa história da ciência e para o desenvolvimento da matemática, é muito importante. Gostaria de agradecer a todos pela acolhida aqui nessa instituição, desejar um bom trabalho, um bom congresso, e que a gente saia daqui com mais ideias do espírito que Poincaré gostaria que a gente tivesse. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para Scott Walter, dos Archives Poincaré. Merci Tatiana. Et donc, je dois dire combien je suis content de représenter les archives Poincaré aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, Henri Poincaré, c'est un peu le fonds de commerce des archives Henri Poincaré. On travaille, on est une trentaine de chercheurs titulaires dans ce laboratoire qui existe depuis 2000 en tant qu'unité CNRS et qui labore sur des grands projets autour des manuscrits de Poincaré, aussi essayer de mettre en valeur les contributions de Poincaré dans les différents domaines, les mathématiques, la physique, la philosophie, et ainsi de suite. On va découvrir pendant cette semaine, je crois, plusieurs facettes d'Henri Poincaré en tant qu'homme de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, en tant qu'individu qui a beaucoup inspiré donc les sciences du 20e siècle et encore du 21e siècle. Donc, encore une fois, bon, j'exprime ma satisfaction, mon bonheur de faire partie de cette conférence en tant qu'individu, organisateur et représentant des archives Poincaré. Et je remercie surtout nos collaborateurs pour avoir travaillé pour mettre ensemble cette semaine qui, je suis sûr, sera un grand succès. Merci. Obrigada, Scott. Eu passo a palavra para Jacó Palles, presidente da Academia Brasileira de Ciências. Bom dia a todos, membros da mesa. Uma especial menção ao cônsul Jean-Claude Marais, nosso amigo, está sempre presente conosco. E eu queria mencionar também os organizadores desse belo encontro: Antônio Videira, Henrique Pujaus, Tatiana Roque, Felipe Mabonan e o Scott Walters.
que acabou de falar, se não me engano. Então, essa conferência está muito bonita, muito bem equilibrada entre a parte mais matemática, mais científica, e outra parte mais científica também, mas do ponto de vista de história. E, eu estou muito contente de participar dessa reunião. A presença não é muito grande, porque o período é muito complicado. É um período de final de novembro. No Brasil tem muitas atividades finais nas universidades e em todos os outros setores, que é uma espécie de fim de ano. Então, todo mundo corre para fazer o que não foi feito ainda na última hora. Então, isso explica talvez uma presença menor num evento muito bem desenhado. Eu cumprimento os organizadores por um belo simpósio. Bom, sobre o Poincaré, vamos ouvir muitas palestras a seguir, uma figura absolutamente exponencial. Eu diria que, sem dúvida, o maior matemático da época dele, e é discutível que não seja de todos os tempos, talvez junto a alguns outros. E, a título de provocação, eu estou incluindo aí o Hilbert, que foi contemporâneo dele. Então, é excelente que nós possamos comemorar os 100 anos sem o Poincaré. Muito obrigado. Bon, j'aimerais inviter le consul général de la France à Rio de Janeiro, Jean-Claude Moret. Pas besoin de bouton. Bonjour, monsieur le directeur adjoint, madame la directrice, chers professeurs, mesdames et messieurs, les chercheurs enseignants, merci beaucoup de m'avoir convié pour cette ouverture de ce colloque consacré aux travaux de Henri Poincaré. C'est un colloque très important et qui s'inscrit dans une collaboration très ancienne, et non seulement ancienne, mais qui se développe entre l'IMPA et les grandes instances mathématiques françaises. Donc je le vois, pardonnez-moi, comme une étape, seulement une étape d'un grand et long chemin de coopération dans ce secteur d'excellence française qu'est la mathématique, et de très grande spécialisation maintenant au Brésil. Je salue évidemment tous les conférenciers qui sont venus. J'ai une liste qui est très intéressante parce qu'elle montre la diversité des acteurs de ce secteur, les archives Henri Poincaré, Paris 6, Paris 7, l'école polytechnique, l'école normale supérieure de Lyon, etc. J'en oublie peut-être, pardon. Merci d'être ici. Sur le fond, je me garderai bien de porter un quelconque jugement sur les thèmes extrêmement complexes que vous allez débattre. Je remarque simplement, à titre de profane, 2 points qui me semblent intéressants. Le premier, c'est qu'il y a encore des questions non résolues et des controverses, des thèmes de débat. On pourrait croire qu'un siècle après la mort de Poincaré, on sache tout sur Poincaré, on soit tous d'accord sur ce qu'il a dit, fait, trouvé, son rôle dans l'histoire des sciences. Quand je vois la liste des tables rondes, je me rends compte que c'est un petit peu plus compliqué et que finalement, encore un siècle plus tard, il y a encore beaucoup de questions. La deuxième chose qui me frappe, c'est que Poincaré est un mathématicien génial, mais aussi un intellectuel. Il a travaillé, il a vécu au moment où la notion d'intellectuel a été créée, pensée par Zola. L'intellectuel, c'est-à-dire le chercheur, le professeur, qui non seulement s'occupe de sa discipline, mais qui réfléchit sur l'évolution de la société dans laquelle il vit. Et Poincaré, au sens de Zola, était un intellectuel, et je trouve aussi intéressant que cette partie de sa vie, en dehors de son action strictement scientifique, soit également rappelée et discutée.
Je voudrais remercier une nouvelle fois les intervenants français qui ont fait le voyage, les intervenants brésiliens, les organisateurs, les remercier, les féliciter, leur souhaiter bon travail. Bom, e para encerrar a mesa, o diretor adjunto do INPA, Cláudio Landim. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença da professora Valci, da FRJ, professor Jacó, presidente da Academia de Ciência, o senhor Jean-Claude Moiret, que é o nosso cônsul-geral da França, Walter Scott, que é das archives de IASP, e a Tatiana Roque, organizadora. Quero agradecer a presença de vocês. É uma honra para o INPA receber. Eu estava perguntando ao Jacó se ele se lembrava de alguma conferência que envolvesse história da matemática aqui no INPA. Não lembrava de nenhuma. Tenho a impressão que essa talvez seja a primeira conferência que envolve. Eu espero que não seja a última. Então, estimulo aos organizadores que tenham novas iniciativas nessa direção. Vou aproveitar também a presença de vários pesquisadores franceses para utilizar minha segunda língua materna et vous rappeler que l'INPA est une unité mixte internationale du CNRS. Dans ce cadre, donc, nous recevons tous les ans 2 chercheurs. Donc, cette année, nous avons Jules Rebelo, qui est professeur à Bordeaux, et Sébastien Ferenczi, qui est ici, qui est professeur à Marseille, si je ne me trompe. Et donc, que ceci soit une invitation pour que vous retourniez à l'INPA dans ce cadre, pour passer un an avec nous. Je vous rappelle aussi que la France est actuellement le principal partenaire en mathématiques du Brésil, et donc vous ne serez pas seul lors de votre séjour au Brésil. Então, gostaria de terminar agradecendo aos organizadores, ao trabalho deles. Espero que seja uma conferência extremamente profícua nas discussões e dar novamente boas-vindas a todos vocês. Muito obrigado. Bom, antes de fechar a sessão, eu gostaria somente de fazer alguns agradecimentos aos co-organizadores, que não estão aqui agora, mas vão chegar ainda essa tarde, o Henrique Pujals e o Antônio Augusto Videira. Também ao Felipe Nabonan e Scott Walter, dos Archives Poincaré, que também ajudaram a organizar o evento. Gostaria de agradecer todos os participantes e, sobretudo, os palestrantes, muitos dos quais vieram de longe, as agências financiadoras, a CAPES, a FAPERJ, e, sobretudo, o Consulado Francês. E, finalmente, um agradecimento muito importante ao INPA por ter abraçado justamente essa ideia, um evento de uma natureza um pouco diferente, né, do que acontece aqui, justamente por esse caráter que envolve matemática e história da matemática, além de história da física, física e filosofia, e, em particular, a divisão de atividades científicas, que foi essencial para materializar a organização do evento. Então, obrigada a todos. Agora, nós podemos encerrar essa sessão e passar à conferência de abertura.